Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando no programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com a professora do método da integração e também é, escritora da série de livros do Sol Negro, que você já conhece, Entre Remita outras aqui no coisas, programa Enigmas. entre outras coisas. É isso aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Tudo bem, Cris? Maria? Como vai você? Tudo certinho. Hoje o assunto é legal, eu gosto bastante. De novo, tem a ver também com os cursos que eu ando dando, né? Tanto online como presencial, que é alucinações, sonhos ou realidade. Pois é. Verdade. Vamos saber. É sonho ou é realidade quando você tá passando por essa viagem aí que o pessoal faz com a ayahuasca, com os cogumelos mágicos e com outras drogas aí, ditas drogas de poder mágico aí, né, dos xamãs. Maria, não vamos Uhum. perder tempo. Sonhos, alucinações ou realidade? Para começar aí de maneira mais fácil, Maria, o que é essa coisa de alucinar sobre a ótica da neurociência e da física quântica? Bom, beleza. Então, juntando as duas coisas, nós temos que falar de algumas, né? Resumir Claro. é difícil, vários aspectos. Nós temos que considerar realidades paralelas, vamos usar as palavras-chave. O sistema límbico cerebral, que eu vou reduzir aqui por causa do programa, tem que ser curto, a amígdala e o hipocampo, centros de credos que criam esses padrões, sistemas de crenças, né? O conhecimento de cada um, porque, como eu digo, um judeu vai sonhar com Enoque. Um aborígene da Austrália Né? vai sonhar com um Deus morcego. E cada um vai sonhar, um católico fervoroso, o evangélico vai sonhar com Jesus e Maria. Então, não tem um católico fervoroso que sonha com o Deus morcego do aborígene da Austrália e consegue acertar o seu nome, né? Então, isso Verdade. aí significa que tudo é baseado em um centro de credos, porque tudo tem a ver com aquilo que você tem dentro de você, né? Com certeza eu não vou sonhar com Enoque e também não vou sonhar com o aborígene, o deus do aborígene australiano. Vou sonhar com alguma coisa que esteja dentro do meu centro de credos. E algo que tem a ver também com os nossos receptores cerebrais, que são eles que são ativados, que são os serotonérgicos, né? Então é assim, o sistema límbico cerebral, ele cria um padrão dentro do nosso cérebro chamado de alucinações e percepções de sonhos, imagens, mensagens verbais, apenas sem ver imagens, ou imagens que aparecem que podem falar conosco ou não. Então, isso faz parte daquilo que se chama de estimulação ou superestimulação elétrica, né? E vocês podem fazer isso com eletrodos em laboratórios, em sistemas de controle de pessoas, dentro de grupos de estudos, que podem ter experiências idênticas através dessa superestimulação daquelas chamadas experiências de quase morte, né? Sim. Ou então alucinações, pega um católico ou evangélico fervoroso e através de estimulação com eletrodos, você consegue fazê-lo, induzi-lo a ter experiências desse tipo que eu falei, com Jesus, Maria e outros apóstolos e sei lá, isso que estão lá na Bíblia. Então, é possível fazer a pessoa alucinar com uma certa facilidade e ela vai estar alucinando dentro desse pacote de informações que ela tem dentro dela. O que nos leva, e leva, não nós, mas os cientistas hoje, porque tem centenas de publicações de alto índice de impacto e milhares de outras de médio impacto a nem tanto impactantes a nível de qualidade de estudos, que se diz índice de impacto, que geralmente são dadas por instituições de grande prestígio, com pesquisadores, professores, doutores. Então, eu mesma tenho um livro aqui, aliás, são 2 livros, que entre os dois tem mais de 1.500 páginas de publicações científicas recentes. Então, recentes eu vou dizer, nos últimos 15 anos, você tem mais de 1.500 páginas de publicação dentro da neurociência que hoje se associa à física quântica. Então, tudo que você vê num processo de saída do corpo,
ou num processo de experiência de quase morte, é um processo de contato com realidades que de fato existem. Existem realidades, existe um campo de energia universal onde Uhum. toda a informação está presente. Mas as pessoas acessam porque nós somos antenas. E esse sistema de informação está lá para atuar enviando mensagem para você, uma fração do conhecimento universal que está presente lá em níveis de frequências, vibrações, campos de informação que, por exemplo, o nosso cérebro não é capaz de decodificar. Então, se como antenas conseguimos acessar níveis maiores de consciência, como o que se chama de processos de expansão de consciência, exemplo, onde a glândula pineal entra junto nesse processo, você vai estar acessando campos de informação onde o cérebro humano, que trabalha sobre um sistema de limitação, ele limita, ele tem limitadores. Então, o nosso cérebro, para a gente não viver alucinando o tempo todo, tem um sistema de limitação, um sistema de bloqueios. Ele bloqueia informações, ele bloqueia e nos foca em um certo nível de informação. Então, naquele nível de informação, o cérebro recebe. Se ele não consegue processar, ele cria padrões baseado naquilo que nós temos de informação dentro de nós. Então, ele compara, ele capta a informação de um padrão, de outra realidade, traz para cá, bloqueia partes que não são possíveis de serem processadas ou que ele julga, o lobo frontal, ele julga não ser pertinentes, joga fora, te deixa uma parte de informação e cria padrões de imagens que a nossa realidade pode aceitar. Portanto, tudo que você vê é um processo em alucinações ou nas chamadas experiências de quase morte, dentro dos seus sonhos. É sempre um processo de cocriação, porque você vai ver algo que foi alterado. Você não vai ver algo da forma como é. Você vai alterar isso dentro do seu cérebro e vai experienciar uma terceira versão. Nem é a primeira, nem é uma segunda que é totalmente louca, alucinante sua, né? Você vai ver uma terceira, que é a junção daquela realidade que você acessou, mais aquilo que o seu cérebro transformou, junta essas duas, gera uma terceira. Então, é essa terceira realidade que você vai ver. Então, isso envolve o quê? Uma realidade paralela. Então, você vai ver sempre uma existência de uma realidade paralela, onde foi criada uma terceira versão, através de um sistema límbico cerebral que projeta o que seria entendido como alucinações, mas alucinações não quer dizer que não sejam reais. Tudo que é real porque você percebe. Então, é real porque você percebe. Então, uma experiência de saída do corpo é real. É real porque você a percebe. Só que o que você está vendo como imagem, a nível da neurociência, é um processo transformado através do seu cérebro. Então, a sua mente, que está além do cérebro, ela está experienciando algo em várias possibilidades, mas o seu cérebro está limitando uma percepção única e alterando aquilo aonde você está tocando. Então, isso se faz em realidades paralelas, através do seu sistema límbico cerebral, através do seu centro de credo, centro de crenças, através do seu conhecimento e através de um processo de ativação de receptores cerebrais. Então, esses receptores cerebrais mais envolvidos não só porque é uma grande renca, digamos, de receptores e de processos que saem através desses receptores, eu vou simplificar hoje aqui, claro, né? Que é os receptores de serotonina. Não? Serotonina é aquele hormônio, um dos hormônios, mas talvez o mais famoso, hormônio de bem-estar. É aquele que é produzido quando você come um chocolate bem gostoso, um docinho do jeitinho que você gosta de comer. Então você fica com um disparo de receptores de serotonina. A serotonina é produzida, hormônio do bem-estar, que tem receptores nas células, exemplo, no sistema nervoso central, exemplo, nos seus neurônios, em vários
outras áreas, receptores que são vários, variedades deles, que são receptores para a serotonina. Então, a serotonina, como em geral é falado do meio científico, é a droga do bem-estar, né, do cérebro. Então, Entendi. é um pouco mais complicado que isso, né? Mas, na verdade, muito mais complicado que isso. Mas eu vou melhorar. Mesmo entre os cientistas conscientes da complexidade da farmacologia da serotonina, as funções dela ainda são consideradas no contexto do humor e da emoção. E ela está envolvida nesses sistemas de sensação de arrebatamento emocional, né? Que acontece até Uhum. numa experiência de quase morte, quando a pessoa relata que quando ela sai do corpo e entra naquele túnel e conversa com os seres, elas se sentem tão melhores e muito bem. Por quê? Porque realmente nesse processo é liberado uma descarga, né, para a produção de serotonina, e os receptores serotonérgicos entram em ação e eles estão envolvidos não só com o bem-estar, mas como eles estão envolvidos com as alucinações também, né? Então, Interessante, hein, Maria? pois é. O que todos tendem a esquecer, no caso da serotonina, é que ela tem um lado selvagem, né? Então, há Né? uma longa pesquisa que remonta nos últimos 40 anos sobre o papel da serotonina na percepção e nas alucinações. Olha que interessante, né, pessoal? Uma verdadeira aula. Maria, e agora, dentro da farmacologia das drogas, como alucinamos? Então, eu já expliquei um pouquinho rapidamente, né, como que Uhum. funciona isso no sistema límbico. E agora nós vamos falar na parte farmacológica, drogas e como as drogas funcionam para alucinar. Então, eu falei que Sim. descargas elétricas fazem isso, né? Simplesmente eletrodos fazem você alucinar e ter todas as experiências iguaizinhas às de quase morte, projeção fora do corpo, sonhos e outros padrões envolvidos também. Mas eu vou aqui nesse foco, é o foco farmacológico. Então, eu peguei um artigo, não só, mas eu peguei de uma pessoa que é um professor de neurociência da Uhum. Universidade de Ohio, um professor, doutor da Universidade de Ohio, Estados Unidos, que é o Gary Wenck, né? L. Wenck. Então, ele diz assim: essa história das drogas e a farmacologia, da alucinação, tudo começou com uma volta de bicicleta, um passeio de bicicleta, que foi no dia de um dia em 1943, que o famoso Albert Hofmann experimentou pela primeira vez os efeitos psicodélicos do LSD, aquilo que se chama de ácido, Sim. né? Ao andar de bicicleta no laboratório, e aí ele deu um passeio, né? Saiu e foi até para um parque, onde do laboratório para o parque, ele tinha tomado uma dose até que razoavelmente alta, e ele achou que poderia experimentar o LSD passeando de bicicleta, olhando para o parque. E aí foi que ele entendeu que a coisa era punk e que ele estava enxergando através das montanhas, enxergando através das mãos e tendo imagens hipercoloridas, extremamente, digamos, intensas. Não estava sozinho, na verdade, ele estava acompanhado por colegas, também cientistas. Então, Uhum. um deles que não tinha tomado era o que tinha que cuidar deles todos. Não aconteceu nada demais com eles, mas esse colega que estava junto, que não tinha tomado, pôde validar as informações que eles estavam dando das suas experiências, como, por exemplo, enxergar atrás de uma montanha, um avião que não dava para ver antes, e descrever com detalhes qual era o avião, quando então o avião aparece por detrás da montanha e realmente era o avião da empresa relatada, do tipo relatado, ou seja, o LSD levou e leva, e isso é já catalogado com muitas pesquisas, a enxergar através do que a física quântica chama de tunelamento. Você atinge uma visão de túnel, você enxerga mais do mesmo. A matéria sólida perde a sua consistência e é possível enxergar através da matéria sólida, como era Interessante. relatado até na China, e especialmente na China, porque foram vários desses relatos, um na Índia,
que é o Sushruta, né, Uhum. que é o criador da medicina ayurvédica, ele enxergava através dos órgãos, e o Benque, que é relatado na China, que diz que a acupuntura veio dele, diz também que ele tinha uma aparência meio humano, meio pássaro, às vezes se Uhum. apresentava só como um pássaro, interessante, né? E que ele Muito. tinha uma visão que era possível encontrar tumores, ossos quebrados. Então, na verdade, sobre o uso de LSD, você enxerga através dos órgãos, enxerga através da pele, é capaz de enxergar os ossos, e isso é relatado em vários compêndios de pesquisa. Então, isso faz com que o LSD retire as travas do cérebro, essas travas desses limitadores que fazem com que você tenha uma visão limitada nessa realidade, porque tudo existe no aqui e agora. Tudo está acontecendo neste aqui e agora. E o LSD é uma das drogas que faz com que a pessoa consiga enxergar além, né? Então, eu vou continuar um pouquinho aqui falando da serotonina para que vocês possam entender. E eu vou jogar imagens para vocês também entenderem isso melhor. Então, a serotonina ela foi descoberta em 1948. Então, o LSD foi em 1943 por Albert Hofmann. E por causa da semelhança das estruturas, não foi à toa. A serotonina foi descoberta em 1948. Pouco se notou que a estrutura química do LSD, ou fizeram de conta que não perceberam, tem uma semelhança impressionante com a serotonina, assim como a psilocibina, que é daqueles cogumelos psicoativos de nome cogumelos mágicos, né? Então você não precisa ser um químico como eu para perceber que existe uma certa correlação entre essas drogas, uma certa semelhança que faz com que possam ocupar os mesmos receptores celulares, né? Então, essas drogas alucinógenas, elas funcionam interferindo nas vias de serotonina no cérebro e, portanto, que o sistema de serotonina esteja de alguma forma envolvido na regulação do pensamento e da percepção. Então, de alguma forma, o próprio LSD interfere com o sistema de serotonina no cérebro para causar estados de consciência profundamente alterados. E isso é muito importante. Sabe-se que são drogas, no caso do LSD, da psilocibina, drogas controladas, enquanto serotonina, que é o 5-HT, está na mão na indústria farmacêutica, né? E seus mecanismos e drogas que atuam sob esse mecanismo na indústria da farmacêutica vendendo, e aí é aprovado, né? Porque pode, através de, digamos, antidepressivos. Uhum. Para entender melhor o que significa alucinar, que foi a pergunta da Cris, nós É. primeiro devemos apreciar o que os alucinógenos fazem dentro do cérebro. Então, uma das drogas alucinógenas mais bem estudadas, então, é o LSD. Então, no cérebro, o LSD liga-se a uma variedade de diferentes receptores de serotonina. E uma das primeiras coisas que acontece é que a atividade dos neurônios da serotonina diminui para quase zero. A única vez que isso normalmente ocorre é quando estamos dormindo e começamos a sonhar. Portanto, o que o LSD faz é te colocar num estado de sonho. Mas não diz porque, veja bem, nós estamos sonhando, né? Esse estado acordado nosso é um sonho, porque é uma projeção. E quando estamos dormindo, estamos sonhando. Então nós saímos de um sonho para um outro sonho. Uhum. Perguntar qual deles é mais real é um tanto quanto impossível de responder, porque você percebe os dois e a realidade é uma coisa percebida. Então, nós percebemos através dos sentidos. O que acontece com o LSD é que os sentidos são aumentados e confundidos. Por exemplo, no caso do LSD, uma cor tem cheiro, né? Uma cor tem sabor. Uhum. Então, você ganha novos sentidos, você aumenta a percepção, que é exatamente o que acontece e vai acontecer em níveis maiores de evolução da humanidade. Por quê? Não só da humanidade. Isso acontece já com outras civilizações em outras realidades. Eles se tornam mais
perceptivos do mesmo. Eu sempre digo o seguinte: a informação está em mais do mesmo. Observe uma coisa e tire mais informações. Observe se, ao observar algo detalhadamente, é o que se chama de estado meditativo. Por que falo para você medite que as informações vão chegar, libere a mente? Por quê? Porque o estado meditativo é um estado de tunelar. Você se concentra em algo onde a informação vai vir. Então você se torna mais perceptivo. Então, o que faz com que nós tenhamos mais informação de um mesmo ponto é aumentar a percepção em relação a ele. Então, o LSD é exatamente o mimetismo de um sistema que faz com que nós possamos perceber mais de uma mesma coisa, que é um processo natural evolutivo. Exemplo, uma música em uma outra realidade mais frequencial que a nossa, mais alta, menos densa, são poucas notas musicais para nós. Para eles, é sinfonia, porque eles percebem muito mais notas, tons, subtons e cores nos tons e sabores nos tons. Então, aquilo se torna, com menos, muito mais. Enquanto que nós precisamos de um barulho enorme para chamar isso de sinfonia, eles precisam de poucas notas. Então, o que o LSD faz é levá-la a esse estado de avanço, digamos assim, de forma não natural. Porque natural é o processo evolutivo. Novamente, quando você evolui, a humanidade evolui, as humanidades evoluem, elas se tornam mais perceptivas, porque tudo está aqui agora. É que nosso cérebro limita a informação, filtra e impede a conexão com outras coisas. Portanto, voltando ao LSD, na verdade, os efeitos do LSD nos neurônios da serotonina, eles só podem ser o gatilho inicial que desencadeia uma cascata de processos complexos em todo o cérebro, que é experimentado como uma alucinação. Então, no caso do cogumelo, né, dos cogumelos, que são tantos, a psilocina, que é um dos ativos, tem uma ação semelhante sobre os neurônios da serotonina. Então, nossos antepassados provavelmente descobriram sua fonte, né? Pegando os cogumelos, como a psilocybe mexicana, uma das 75 espécies de cogumelos diferentes que contém a psilocibina, né? Por acidente até. E quando experimentaram certos cogumelos comestíveis, depois do jantar, Cris, eles devem ter viajado. Deve ser assim, jantar e show. É comer e viajar. Na verdade, ninguém está atualmente seguro de como o LSD ou algum dos alucinógenos realmente funciona, porque isso tem a ver também, de pessoa para pessoa, como está a superativação do seu sistema límbico cerebral. Como está, por exemplo, num nível de estresse, a pessoa sob medo extremo, ela superproduz a excitação elétrica do sistema límbico e faz com que, então, ela veja mais. Então, o efeito de um LSD em uma pessoa com uma superatividade elétrica sobre o sistema límbico vai ser superpotencializado e vai gerar outros mecanismos, digamos, farmacologicamente não explicados, porque tem um segundo, digamos, interferente ali, que não é só a droga. Eu acho que tudo isso deve ter atrapalhado a pesquisa, com certeza, né? Ou até os fatores de serotonina e seus efeitos alucinantes em diversas atividades neurais. Então, confundir essa incerteza é o fato de que alguns alucinógenos não têm efeito aparente sobre a serotonina, o que é interessante. Por exemplo, uma droga chamada Salvinorin A, que é da planta mexicana Salvia divinorum, de divinação, né? Que é um composto alucinógeno de ocorrência natural, muito potente, que é semelhante à morfina em suas ações, mas não possui ação identificada nos receptores de serotonina. Interessante.
Então, a experiência sensorial complexa, conhecida como alucinações, pode, no entanto, ocorrer em outras circunstâncias, e esse fato pode dar uma luz sobre a natureza da experiência alucinógena, induzida por drogas ou de outra forma, e sua conexão com a serotonina. O LSD e compostos similares ativam o receptor 5-HT2A, né, que curiosamente, né, drogas que são quimicamente diferentes produzem efeitos alucinógenos similares nesse receptor, como a mescalina, conhecidos pelos nativos americanos. Então significa que todo mundo ativa esse receptor 5-HT2A e dá efeitos alucinógenos? Não, né? Porque, por exemplo, tem uma droga ligada com a doença de Parkinson, que é o lisurídeo, que é uma droga usada para tratamento de doença de Parkinson, e ela é um potente agonista, ou seja, realmente ela se liga positivamente a esse mesmo receptor, mas não causa nenhum efeito alucinógeno, né? Porque quem está se tratando com doença de Parkinson está usando receptores de serotonina, esse mesmo receptor, mas não tem alucinação. Então, é interessante esse mecanismo, é isso que deixa os cientistas malucos, porque ora se liga nesse receptor e dá, ora se liga e não dá. E no caso, por que o LSD é o mais potente, né, também é outra coisa. Então, esse resultado, que pode se chamar de problemático, pode não refutar a teoria de que esse receptor 5-HT2A, no entanto, seja especialmente ligado a, digamos, essas alucinações em geral. E teve um experimento de 2007, recente, que descobriu que o LSD tem efeitos diferentes sobre as células-alvo da lisurida, apesar de ambas se ligarem ao mesmo receptor. Ou seja, não é porque liga no receptor de serotonina que dá o mesmo efeito ou até que gera efeito de alucinação. Então, presumivelmente, o LSD e a lisurida fazem coisas sutilmente diferentes para os mesmos receptores. Então, tem, digamos, complementos a mais que ainda não estão totalmente claros. Então, a pesquisa de alucinógenos sublinha a quão importante é a nossa compreensão do cérebro, porque existem outros mecanismos envolvidos, como eu falei, do sistema límbico cerebral, que não é só o receptor de serotonina, que está ligado, né, com a droga, que estimula uma visão transcendental, alucinógena. Então, não é só uma droga que faz isso. Você tem o sistema límbico, que pode ser ativado simplesmente com eletrodos, ou por um processo de medo extremo, por um processo de felicidade extrema, por um processo de estresse profundo, pessoas alucinam, né? E além disso, então, os alucinógenos são realmente mais estudados porque eles são considerados mais sexys no mundo científico, digamos assim. Olha porque só. até mais sexys do que os antidepressivos, né? Então se estuda muito alucinógenos e também estão ligados com aquelas experiências sexuais, por isso que se fala, né, de sonhos sexuais, abduções que o pessoal relata, relações com extraterrestres, tudo isso envolve alucinações e está ligado com o sistema límbico cerebral, que vai além de uma droga alucinógena, e muitas pessoas têm essa experiência, nunca nem tocaram em uma droga alucinógena, porque está ligado ao sistema límbico cerebral. Interessante. Maria, pena que muitos jovens, né, no mundo inteiro se destroem pela falta de maturidade ao experimentar essas drogas, né? Eles ficam encantados, Cris. O que acontece é o seguinte, isso encanta. Tem o lado positivo e o lado negativo. Então, já que você colocou isso, é interessante, né? O lado positivo, você tem tratamentos que foram feitos, testes que foram feitos com presidiários que foram tratados, por exemplo, com LSD e tiveram suas experiências alucinógenas e se reconectaram, tiveram uma visão de uma outra realidade, de que não é só essa vida aqui. A reincidência no crime desses que foram tratados com LSD, e foram centenas, tá? Nos Estados Unidos, com publicações que não é difícil de vocês encontrarem, foi infinitamente menor do que o grupo não tratado com LSD. Então, assim, existe o lado positivo
E existe o lado negativo da pessoa, então, querer só viver com isso e não querer estar na vida, porque a vida é dura, né? Você tem que confrontar a vida, você tem que encarar a vida, você tem que ter coragem, tem que ter força, vontade, determinação e um monte de coisa para sobreviver nessa realidade. Então, tem gente que se esconde da realidade através das drogas. Mas o Sim, lado bastante. positivo de drogas como o LSD e a própria ayahuasca é te levar a uma reconexão e uma ampliação do seu próprio conhecimento, não só de você mesmo, como com relação a outros. Agora, eu conheço gente que não ficou viciada em ayahuasca quimicamente, porque a ayahuasca não vicia quimicamente, mas Uhum. ficou viciado na experiência. Sim, também conheço. Isso, e aí o que acontece? Fugiu da realidade e teve problemas, sim. A pessoa criou os seus problemas psicológicos, em vez de, então, utilizar isso como uma coisa positiva. Então, como eu digo, não é a pessoa, não é a droga, né? É, infelizmente, é como você lida com ela, com a experiência em si, né? E eu Então, queria mas tem falar muita gente que não tem maturidade para lidar com a experiência, né, Maria? Por isso que as pessoas, isso, quando entram em droga, elas se destroem, porque não tem maturidade para lidar com isso. que as Então se pessoas torna um querem pouco perigoso, fugas, né? É como ou se elas você querem desse isso. uma arma para uma pessoa que não tenha capacidade de usar de forma equilibrada para, por exemplo, você dá para um soldado uma arma, ele não tem condições ele não tem equilíbrio para usar isso com seriedade ou do necessidade, né? Isso, em vez de fazer isso uma coisa positiva, transforma em negativa, né? Maria, no Brasil, né, é muito comum encontrar nos locais onde as pessoas se reúnem para tomar o ayahuasca. Explica para o pessoal o que é esse chá e como Ah, tá. funciona. É que eu voei também, né? Acho que eu tomei um LSD naquela hora. Então vamos falar da ayahuasca. A ayahuasca é um termo quechua, né? Cuja etimologia é aya, que é persona, pessoa, alma, espírito, muerto, como falam eles, né? E vasca, que é cuerda, corda, enredada, que é enrolada, né? Uhum, Parra, liana, que poderia ser entendida como, por exemplo, uma trepadeira das almas, onde uhum, tudo se liga, é o que eles querem dizer. É como uma trama, como se chama a teia de Indra, seria no hinduísmo, por exemplo, sim. né? Onde tudo está conectado. E através da ayahuasca, você se reconecta a essa teia, onde tudo está emaranhado ali, né? Então, isso é uma referência até ao cipó, utilizado como base de preparação desse Uhum. psicoativo, utilizado atualmente por mais de 70 grupos indígenas diferentes, espalhados pelo Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia e Equador. Então, esse psicoativo é feito a partir de diferentes espécies de cipó, Banisteriopsis, da família botânica Malpighiaceae, geralmente adicionadas de outras plantas, principalmente a Psychotria viridis, que é uma rubiácea, e Uhum. Diplopteris Cada nome bom, cabrerana, que é esses cada nomes nome. lindos, que é uma outra Malpighiaceae, né? Então, é assim, um dos problemas da ayahuasca, do chá da ayahuasca, é a questão da fonte da planta ser fidedigna. E isso gera uma diferença enorme de terrenos plantados, espécies com seus fenótipos que têm ativos variados. Então, o pessoal toma um negócio, funciona, toma outro negócio, não funciona. Então, o resultado é muito variado em função também dessa questão da planta não ser padronizada a nível Uhum. fitoquímico e genético para poder ter uma coisa mais validada, né? Mas, vamos lá. Você, Cris. Como funciona o ayahuasca? Então, a ayahuasca é um agonista serotonérgico. De novo, ela se liga ao receptor de serotonina, tal qual faz o LSD. Embora o resultado não seja idêntico, porque a ayahuasca te liga, né, a essa fonte, essa matriz de espaço-tempo, a esse campo de energia universal, onde toda a informação está. Então você vai se plugar assim a uma matriz de informação que eu chamo de programa bruto, né? Uhum. Você se pluga a um programa bruto e aí o que você vai ver faz parte da alucinação. Como eu falei, você vê um terceiro processo, uma terceira realidade, que é parte você, parte é onde você foi bater, se conectar
e você altera isso, o seu cérebro altera o que você percebe, então você vê uma percepção baseada em limites e baseada em construções que o seu cérebro acaba, digamos, alterando, né? Então, o seu centro de créditos vai estar extremamente envolvido e por aí vai. Mas o mecanismo de ação é similar ao do LSD. A diferença é que o LSD te dá a visão de tunelamento e a ayahuasca não. A ayahuasca te dá a percepção, digamos assim, do sonho em si, né, da visão, das imagens, e enquanto que o LSD, ele aumenta muito mais, do que também aumenta a ayahuasca, a sua percepção, podendo ver através das coisas. Por isso que o LSD é o específico agente de tunelamento quântico mais do que a ayahuasca. Então, tem um trabalho aqui bonito que eu puxei, eu gosto de trabalhos científicos, de um atual, já imagino eu, doutor, esse aqui é o trabalho dele de doutorando, que é Rafael Guimarães dos Santos, biólogo, mestre em psicologia dos processos comportamentais da Universidade de Brasília, publicou uma tese durante o seu doutorado, que ele fez em parceria com a Universidade de Barcelona, no departamento, Espanha, no departamento de farmacologia na Espanha, né, na parte de estudos interdisciplinares sobre psicoativos. Muito interessante a tese dele. Aí eu puxei um pedaço, não é tão curto, pessoal, tenha paciência, vocês vão entender. Então ele fala assim, existem diversos estudos mostrando que os principais componentes da ayahuasca são substâncias químicas molecularmente semelhantes à serotonina, que se chama 5-H maiúsculo T maiúsculo, 5-HT, tá? Neurotransmissor presente no sistema nervoso de boa parte dos organismos e um dos grandes responsáveis pelaquela sensação de bem-estar, de prazer, né? Então, corroborando essas observações, estudos subsequentes demonstraram grande afinidade dessas substâncias por receptores serotonérgicos, especialmente subtipos, tipo aqueles que eu já mencionei, 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT2C. Então, em alguns casos similares com os do LSD. Um desses estudos demonstrou que DMT, que é o que pode estar presente na própria ayahuasca, no chá, ou por estimulação, porque é uma substância que nós temos naturalmente, ou porque estimula, ou porque está presente em alguns chás, dependendo da composição da planta, que o DMT, que é a substância DMT natural, DMT não faz mal nenhum, você produz dentro do seu organismo, né? Possui efeito agonista, ou seja, ele se liga aos receptores 5-HT2A e 5-HT2C. Então, semelhante ao da própria serotonina e LSD. Além disso, esse estudo demonstrou que a DMT produz tolerância para os receptores 5-HT2C, mas não para receptores 5-HT2A, dado não ter sido encontrada tolerância aos efeitos subjetivos da DMT. A não ocorrência de tolerância para os receptores 5-HT2A sugere que tais efeitos sejam produzidos principalmente através desses receptores. Em relação às beta-carbolinas, que são outras substâncias presentes na ayahuasca, essas substâncias atuam também como agonistas, não é só o DMT, então beta-carbolinas, elas também são agentes, digamos, atuadores dos mesmos receptores serotonérgicos e fazem uma questão de inibição da enzima MAO, M-A-O, né? Sobretudo da MAO-A, que desamina preferencialmente a noradrenalina e a serotonina. Então, você tem o quê? Você tem o DMT e mantém fazendo uma ativação de serotonina e da noradrenalina e mantém ela ativa por mais tempo, porque tem uma substância no chá da ayahuasca que impede essa enzima de destruir esses neurotransmissores, digamos assim, que são chamados até como hormônios, noradrenalina e serotonina, que são os hormônios de bem-estar, de serem destruídos. Então, mantém eles ativos
por mais tempo. Então, embora ele não seja uma droga impactante como é o LSD, ele se torna impactante porque impede a destruição da serotonina e da adrenalina, fazendo com que dure mais tempo essa indução, né, de conexão divina, levando você a um estado de enteógeno, que se fala, né, um estado de Uhum. maior conectividade, e aí as visões e as experiências, né, ocorrem. Além Mas, disso, Maria, Oi? só uma ressalva. Muita gente que toma ayahuasca, eu já tomei, mas no mesmo dia que eu tomei, muita gente passou muito mal com a ayahuasca, viu? Vomitando, tendo diarreia. Assim, o que acontece aí é porque assim, porque você tem um monte de coisa na planta, né? É o que, assim, a planta em si, quando você extrai o que gera esse efeito, porque eu não sou chegada nesse chá, porque como farmacologista, eu posso dizer que eu gosto de saber o que eu estou tomando. E esse Claro. negócio de pegar a raiz daqui, folha de lá e sair misturando, fazendo chá, fica cozindo por um monte de tempo. Sei lá por quanto tempo eles Né? mantiveram isso até a tomada. Pode estar cheio de micro-organismos e cheio de agentes contaminantes, com espécies de plantas alteradas, cheias de alcaloides e outras substâncias que geram, então, esse efeito, né, de ataque ao fígado, efeito de nauseante, porque são tantas as cadeias químicas que estão lá que, óbvio, faz mal sobre esse aspecto. O que se tem é que, sob dose e efeito, a dose que é dada, o máximo que faz é a pessoa estar nauseada, algumas a menos, outras mais drasticamente. Conheço pessoas que ficaram drasticamente Conheço nauseadas. também. Então, varia Não muito. só nauseada, drasticamente borradas também, né? Tem a questão de ser outros estímulos que ocorrem, também porque se causado experiência, tem pessoas que, devido ao seu padrão interno emocional, acabam tendo experiências que geram medo. Então, em função do medo, pode gerar também um efeito, né, de perder a capacidade de controlar os seus, digamos, sistemas gerais. Então, digamos que ela vai ter alguns desconfortos mais drásticos. Agora, com tomadas em doses adequadas, digamos que as plantas sejam realmente adequadas, validadas, geneticamente as mesmas, em condições higiênicas adequadas, em uma produção extemporânea, produziu à tarde, toma à noite, não guarda para o dia seguinte para não ter bilhões de culturas de micro-organismos ali, o nível de chance de ocorrer problemas é menor. O problema é que você tem que saber onde você vai, porque você pode estar, né, indo no local onde pode estar contaminada, a substância ativa não pode não estar presente, e você pode estar ingerindo outras plantas que não são exatamente as corretas, embora tenha a mesma aparência, com substâncias que não sejam tão, aspas, aceitáveis pelo organismo, como genericamente é a questão do chá corretamente feito. É isso, Cris. Maria, a ayahuasca causa dependência? Ele é um risco para os consumidores? Não, o risco é, de novo, a dose, o tempo que você dá de intervalo entre as doses, né? Então, cada uma das experiências e a forma farmacológica e farmacognósica, né? A farmacognosia, como você extrai a procedência da planta. Então, esses são os riscos. Se tomar todos esses cuidados, o risco é menor. Mas eu tenho aqui, então, a palavra desse doutor, que é o Rafael Guimarães dos Santos, no seu trabalho, onde ele fala sobre a tolerância e a toxicologia. Então, ele fala assim: do ponto de vista farmacológico, a ayahuasca parece não produzir dependência fisiológica, nem induzir mudanças corporais crônicas capazes de desencadear tolerância. Pesquisa realizada com membros da União Vegetal evidenciou a inexistência de distúrbios psiquiátricos que caracterizam dependência, como abstinência, tolerância, comportamento de abuso e perda social. Tá? Corroborando esses dados, estudo com procedimento duplo cego
e placebo sobre a administração de repetidas doses de DMT, que é a substância ativa supostamente, em seres humanos, não encontrou qualquer evidência de tolerância aos efeitos subjetivos do alucinógeno, porque DMT é produzido no nosso organismo, né? Então é uma substância natural. Todo o resto que está no chá não é, mas o DMT é. Então a DMT é essencialmente não tóxica para os órgãos do corpo e não produz dependência fisiológica ou comportamentos associados com a dependência. Eu prefiro tomar DMT puro que tomar aquele chá lá, né? Então, mesmo, mas nunca tomei, antes que alguém me mande uma mensagem, nunca tomei nenhum, nem o outro, tá? Vamos lá. Então, mesmo que a ayahuasca não possua apenas DMT em sua composição, diz ele, esses dados somados àqueles do estudo com membros da União Vegetal sugerem a inexistência de dependência fisiológica produzida pela ayahuasca. No entanto, diz ele, na conclusão, a ayahuasca pode produzir forte fascinação em certas pessoas que tiveram experiências poderosas com a bebida, algo semelhante ao fascínio desenvolvido por alguns indivíduos com a música, questões intelectuais interessantes, ou talvez com a paixão por outra pessoa. As pessoas ficam apaixonadas pela experiência com a ayahuasca. E em todos esses casos, se a fascinação é positiva ou negativa, uma bênção ou um vício, é responsabilidade de cada indivíduo julgá-la dentro do contexto de sua própria vida. É isso aí. Pois é, Maria. E agora que cabe a pergunta, né? Precisa de tudo isso para encontrar a nós mesmos? E as pessoas recorrem às drogas para se encontrarem ou acreditarem em algo a mais? Por quê, Maria? Me explica, Maria. Porque elas não se encontraram ainda e não entenderam a graça que é esse jogo aqui, né? A graça que é estar nessa realidade. Então, elas estão resistindo a estar aqui. E, ao mesmo tempo, não jogam esse jogo, querem jogar em outro lugar e não entendem o que é esse outro lugar. Então, o lado positivo, como o rapaz colocou, como aconteceu com a experiência, por exemplo, do LSD, e não só, né, dos cogumelos também foi feito com presidiários, é que quando as pessoas que não conhecem, não entendem, não têm informação suficiente, são muito só da matéria, conhecem algo que se chama mais espiritual, isso faz sim uma mudança na pessoa. Então, sobre esse aspecto é positivo. Precisa? Não. Por isso que eu digo, eu não preciso disso. Porque eu também não. Preciso de cara limpa. Então, eu não preciso Busca disso. de autoconhecimento, de viagem interior real. Entendeu? Isso. Então, quando a pessoa já encontra através de si mesma, eu não quero usar subterfúgios, nem intermediários, né, para encontrar ao meu lado divino. Mas se alguém precisa, e num momento específico, através de tomar uma coisa dessas, ela se descobre algo que ela não fazia a menor ideia e isso a abre positivamente, é positivo. Agora, se a pessoa não aceita essa realidade, vive fugindo dela, toma ayahuasca, exemplo, ou toma LSD e descobre a fuga, né? Isso se torna negativo, porque ela vai querer ficar só fugindo. Então, ela usa como uma muleta de fuga. Então, tudo é positivo, tudo é negativo, depende daquilo que você faz com ele. Mas eu acho que a busca espiritual tem que ser feita limpa, solta, fluindo com a vida, porque aquilo que você tiver que saber vai te ser dado no fluxo positivo que você gera nesse vórtice de devoção à vida e não a uma droga, né? É isso aí. Bom, eu queria colocar um ponto aqui que eu entendo, sabe? Muito provavelmente, né, pelo que eu estudei, inclusive psicanálise, o uso de drogas surgiu mesmo no meio xamânico, como a Maria falou, né? Mas a prática dos índios era o de reconexão ancestral. E isso gerava um comprometimento. Mas isso no Ocidente virou um modismo. O desejo de pessoas menos conscientes quererem viver ou mesmo repetir um estado alterado de consciência sem o compromisso, a prática e orientação espiritual,
os levou a roubar esses mecanismos e aprofundar os seus usos para fora dos círculos místicos religiosos aí. Mas ainda tomou essa prática uma forma de se ganhar muito dinheiro, independente de sua legalidade ou não. Eu vou dar o meu parecer de alguém que já experimentou o ayahuasca. Ele te faz ter uma viagem interna, mas essa viagem interna pode ser de cara limpa. Eu cheguei, Clara, sabe, porque você vai, é uma questão de analisar, aí sim você se reconecta a tudo que está à sua volta, sabe, você vai entender realmente a tua função no planeta Terra através do afeto à própria Mãe Terra, porque todas as pessoas que eu ouço falar, principalmente da ayahuasca, elas falam que elas sentem uma profunda conexão com a Terra. Eu tenho essa profunda conexão com a Terra e sei que você também tem. Mas de cara limpa. Consciente Isso. do meu papel e consciente ainda de que eu não tenho maturidade para ter poderes paranormais muito mais desenvolvidos, porque isso poderia comprometer a minha evolução espiritual. E que tudo vai me ser dado de acordo com o meu crescimento interior. Isso eu tenho certeza que é Isso. verdade. Isso, também acho. Essa é a minha Só que filosofia. você dá uma matéria de faculdade para alguém que ainda está no pré-primário. A pessoa enlouquece. Por isso que as drogas aí são consideradas muitas vezes ilícitas, porque as pessoas perdem noção da realidade, do que elas teriam que fazer aqui, do momento evolutivo delas, entende? Então, assim, de cara limpa, tudo é muito melhor, porque aí você vai realmente ver, você vai ter esses olhos de ver, né, Maria? É o meu É ponto de isso. vista, pessoal. É isso mesmo. Bom, eu concordo, né? Sem tirar a alternativa àqueles que querem experimentar e fazem Claro, disso algo positivo, né? sem Sem dúvida. ficar fixado nisso como uma muleta, como eu falei. Mas é isso aí, pessoal. Então, um abração para vocês, um abração para Cris e até o próximo. Despertos! Maria, é uma honra estar contigo. Boa viagem ao Peru, sabe? Curta Obrigada. muito. Da próxima eu vou estar contigo. Isso, Iremos vamos! juntas, porque juntos é o caminho dos fortes, pessoal. É Gratidão isso aí. por Sinergia. compartilhar todas essas informações, todo esse conhecimento, porque eu Uhum. penso que nós estamos num momento de, quem sabe ensinar aqueles que ainda não sabem, para despertar uma grande parte da humanidade para esse novo momento que se apresenta na Terra. Maria, gratidão a você, internauta, por nos prestigiar, né? São 4 milhões de acesso e isso nos honra muito, porque eu acredito que só o autoconhecimento e informações de ponta como essa vão alavancar realmente a nossa humanidade para um momento muito melhor. Eu acredito no melhor para todos nós, através de pessoas como Maria, que compartilha conosco todas essas informações de ponta. Gratidão, Maria! Até o Eu que próximo, agradeço. pessoal. Vem com a gente. É isso aí. Tchau, tchau.